E morreu o bebê atingido por uma televisão em Sobradinho no último sábado. O pequeno Arthur Xavier, de apenas 1 ano e 8 meses, sofreu traumatismo craniano. A criança estava internada no Hospital de Base de Brasília. De acordo com a Polícia Civil, o aparelho estava em cima de um móvel quando caiu sobre a criança. A corporação ainda busca informações sobre o motivo de o televisor ter despencado. No dia do acidente, o menino foi socorrido e levado de helicóptero ao Hospital de Sobradinho. Depois, ele foi transferido para a UTI do Hospital de Base e chegou ao hospital inconsciente. E em Samambaia, na QR 507, os ladrões levaram o colete, a bolsa de trabalho e o crachá de um agente de vigilância ambiental. Isso quando ele estava fazendo o trabalho de conscientização sobre as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. De acordo com testemunhas, o agente havia acabado de parar para conversar com um morador. Ele fazia anotações quando foi abordado pelo assaltante, que estava armado. Até agora, ninguém foi preso. Nem o agente de educação contra o mosquito da dengue é poupado. Exatamente. Olha, isso não é por acaso, né? A gente tem visto as estatísticas da criminalidade, sobretudo esses roubos que são cometidos, assaltos que são cometidos nas ruas, né? Em razão do que denuncia a insuficiência do policiamento ostensivo da PM aqui no Distrito Federal. Melhorou muito, mas ainda deixa muito a desejar. Há uma média de cerca de 100 ocorrências por dia aqui no DF, né? Os bandidos estão agindo muito à vontade para que a polícia continue como está, sem alterar a sua rotina. E a máfia das próteses, o Ministério Público denunciou 19 pessoas por envolvimento no esquema que superfaturava materiais médicos e indicava cirurgias sem necessidade. Entre os investigados estão médicos e empresários. Entre os envolvidos estão os sócios da empresa TM Medical, responsável pela distribuição dos produtos e medicamentos, um dos sócios do Hospital Home e 9 médicos. Todos denunciados por formação de organização criminosa. No que diz respeito aos equipamentos que eram utilizados, nós conseguimos apreender diversos lacres falsificados em gráficas. O grupo é suspeito de fazer cirurgias desnecessárias, superfaturar equipamentos e até utilizar material vencido nos pacientes. Alguns procedimentos chegavam a custar R$70 mil. E, ao todo, a estimativa é que o esquema movimentou 30 milhões durante os 5 anos. Em alguns procedimentos, materiais, inclusive fora do prazo de validade, teriam sido também utilizados. De acordo com as investigações, não existia limite para o descaso com os pacientes. A única preocupação dos médicos era em ganhar dinheiro. Por diversas vezes que o interesse deles era aumentar o orçamento a fim de que pudessem oferir um lucro maior. Esta é a primeira de muitas denúncias que o Ministério Público pretende fazer contra a quadrilha. Os envolvidos ainda devem ser denunciados por estelionato, falsificação, lavagem de dinheiro e lesão corporal grave. Caso onde fique comprovado, nós já temos um caso aqui, parece que está encaminhando para se confirmar isso também já, em que pacientes tenham sofrido limitações, lesões ou cirurgias desnecessárias. Eles serão tratados como lesões corporais dolosas. Por fim, o promotor desabafou ao afirmar que o trabalho não pode ficar só no Ministério Público. Tudo que foi apurado aqui agora, todos os procedimentos, são iguais, idênticos àquelas denúncias que foram levantadas em 2015 lá. Não tem uma vírgula de diferença, é tudo igualzinho. É por isso que a gente reclama aqui da falta de movimentação das entidades que são responsáveis pela fiscalização. Ou seja, está denunciado e há uma certa omissão do Estado no sentido de evitar. Atualmente, 4 pessoas estão presas e, caso a Justiça aceite a denúncia, os demais envolvidos podem ter o mesmo fim. O Ministério Público ainda pediu que a Justiça fixe uma indenização de R$30 milhões para as vítimas do grupo. Agora, quanto mais a gente conhece informações, detalhes desse caso, mais se choca. É um caso escabroso, né? De uma crueldade, de uma estupidez, de uma insensibilidade raras de se ver. É impressionante como esse grupo, essa máfia, operava as pessoas até de maneira desnecessária, só para faturar a comissão, implantando uma prótese que ela não precisava
ter implantada, e a vítima não precisava. E também com o implante de próteses vencidas, minha gente. Isso é um caso assim de o nome da operação que remete ao filme, famoso filme de terror, O Médico e o Monstro, define bem o que esses pilantras andaram fazendo. Tem muita gente que fala bem desse hospital, Hospital Home, dizendo que o hospital não tem nada a ver com esse caso, porque apenas alugaria suas dependências para o trabalho da máfia. Mas, enfim, o hospital tem a obrigação também de verificar isso, de olhar, afinal de contas, para quem está alugando as suas próprias dependências. Tomara que essa gente fique presa durante um longo período. E a Polícia Civil investiga o estupro de uma menina de 13 anos. O crime aconteceu ontem no Parque Ecológico Jequitibás, em Sobradinho. Ela estava na companhia de 2 colegas quando foi atacada por um homem. Ninguém até agora foi preso. De acordo com informações da polícia, o homem, que teria entre 30 e 40 anos, é de estatura baixa, tem traços indígenas e vestia blusa preta, calça jeans, jaqueta marrom e boné cinza no momento do crime. Quem tiver mais informações pode ligar para o 181 ou 197. E olha só esse dado, 1 em cada 3 brasileiros culpa a mulher em casos de estupro. É o que mostra um levantamento do Instituto Datafolha. E mais, 85% das mulheres temem serem violentadas. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, até porque são dados preocupantes, né, Renata? Assustadores, né, Rodrigo? Realmente chega a ser estarrecedor esse levantamento aí que demonstra, né, que muitas pessoas ainda culpam a mulher por ser vítima desse crime, sendo que, óbvio, que a gente sabe que a responsabilidade é 100% do agressor. Então, o levantamento revela que 42% dos homens que foram ouvidos acreditam que a mulher que se dá ao respeito não é estuprada. Imagine você. 32% das mulheres também acreditam o mesmo, que a mulher que se dá ao respeito não é estuprada. É óbvio que é inevitável fazer a pergunta, o que é se dar ao respeito, né? O levantamento também mostra que a maioria das pessoas que acha isso, ou seja, que a mulher é responsável, que a mulher é culpada, tem baixa escolaridade, não chegou a finalizar o ensino fundamental e também tem mais de 60 anos de idade. Ainda nesse universo aí dos idosos, 44% dizem que a mulher que é estuprada e estiver trajando roupas curtas não merece, ou seja, não tem o direito sequer de reclamar dessa ação. Então é realmente bastante assustador, bastante preocupante esse levantamento. Infelizmente é a nossa realidade. Esse levantamento foi feito entre os dias 1 e 5 de agosto. Mais de 3.600 pessoas foram ouvidas em 217 municípios de todos os estados brasileiros. Rodrigo. Obrigado, Renata. Dados que mostram também a insegurança. Mais de 80% das mulheres com medo de serem estupradas nas ruas do Brasil. Temem serem vítimas de estupro a qualquer momento, né? Como usou bem a expressão a Renata, esses dados revelam uma situação estarrecedora aqui no Brasil. Mas também tem uma visão positiva dessa pesquisa. Se nós temos 1 em cada 4 brasileiros que pensam dessa forma, que acham que a vítima é culpada do estupro, né? Por outro lado, minha gente, 3 em cada 4 brasileiros não pensam assim. Ou seja, essa visão machista, essa visão até criminosa do problema é minoritária no Brasil. Isso é que precisa destacar. A gente tem a tendência sempre de olhar pelo aspecto mais negativo de qualquer fato, mas o que essa pesquisa mostra claramente é que de 3 em cada 4 brasileiros não acham que a vítima é a culpada do estupro. Essa é a boa notícia. E a seguir começa mais uma edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e a gente volta já já.